Uma instalação mais rápida, limpa e precisa. Para evitar erros nas furações e facilitar todos os ajustes, a LG pensou em todos os detalhes. Por isso, o condicionador de ar da LG vem com uma série de detalhes para ajudar você a fazer uma instalação perfeita. Mas antes de começarmos, vamos conferir a lista de ferramentas necessárias para uma boa instalação. 1. Alicate de corte. 2. Balança eletrônica. 3. Bomba de vácuo e vacômetro. 4. Chave fixa. 5. Chave inglesa. 6. Chave Phillips. 7. Conjunto de manômetros para R22. 8. Conjunto flangeador. 9. Corta-tubos. 10. Curvador para tubos. 11. Detector de vazamentos. 12. Furadeira, brocas e serra-copo. 13. Multímetro. 14. Nível de bolha. 15. Termômetro 5 pontas. 16. Trena. Existem ainda alguns materiais que devem ser adquiridos separadamente. São eles: 1. Tubulação de cobre para interligação frigorífica. 2. Tubulação para dreno de condensado. 3. Espuma de polietileno e fita vinil para isolamento dos tubos. 4. Materiais elétricos como cabos, terminais, fita isolante e etc. 5. Gás refrigerante R22 nos casos em que o comprimento da tubulação passar de 7,5 metros. Dependendo do local de instalação, também podem ser necessários buchas e parafusos para fixação nas unidades. Caso seja usado um suporte para a unidade externa, ele deve ser compatível com as dimensões e peso da unidade. A caixa com a unidade interna vem lacrada. Abra, manuseie com cuidado e confira o que tem dentro. Na embalagem da unidade interna, além do equipamento, você vai encontrar o manual, o controle remoto com pilhas e o suporte de instalação. Escolhida a posição da unidade interna, comece marcando as distâncias do teto e do piso. O recomendado é instalar a unidade interna a 2,30 metros do piso. Lembre-se que as áreas livres ao redor da unidade devem ser respeitadas conforme indicado no manual de instalação. A placa de suporte funciona como gabarito. Traz indicações das posições dos furos para a instalação adequada do aparelho. Marque na parede a posição do furo do centro. Retire a placa, faça o furo e ponha o parafuso. Recoloque a placa, que vai ficar solta, apoiada apenas pelo parafuso central. Com o auxílio de um nível de bolha, deixe a placa no prumo e marque com lápis as posições dos outros 4 furos do suporte. Tire a placa e faça os furos nas marcações da parede. Coloque as buchas, reposicione a placa e fixe os parafusos. Volte a checar a posição com o nível bolha antes do aperto final da placa. Pronto, a placa de suporte já está instalada. Agora, a marcação do furo lateral para passar a tubulação para a área externa com o uso da serra-copo. Na placa suporte tem uma marca específica para apoiar a trena e medir a distância até o centro do furo. Marque a posição na parede. Essa marcação é importante para garantir que o furo fique encoberto depois pelo gabinete da unidade interna. Primeiro, faça o furo com uma broca de centro e depois com a serra-copo. Pronto! Agora passe por esse furo as tubulações de gás e de líquido e as fiações de alimentação e comando. Posicione a tubulação para a preparação do flange. Na placa suporte tem uma referência para fazer os cortes das linhas de gás e de líquido. Faça a marca do corte nos tubos de cobre. Retire o material de isolamento excedente. Corte os tubos na marca. Remova as rebarbas. Remova a porca-flange da conexão da unidade interna. Coloque a porca no tubo de gás.
Usando o seu flangeador, faça o flange da tubulação. Faça o mesmo procedimento com o tubo de líquido. Retire a parte inferior do painel. Encaixe a unidade interna no suporte. O produto possui um apoio basculante exclusivo da LG, que facilita o acesso aos componentes da máquina. Com esse sistema basculante que só a LG tem, você não vai precisar usar um rolo de fita ou uma chave para afastar o equipamento da parede. Uma instalação mais rápida e limpa, muito melhor para você e para o cliente. Levante a alavanca do sistema basculante. Encaixe os tubos, primeiro manualmente. Cheque bem a conexão antes de fazer o aperto final com as ferramentas adequadas. Corte o excesso de isolamento e faça o acabamento com fita de vinil. Depois, faça a conexão da tubulação de dreno. As unidades internas da LG possuem conexão de dreno nos dois lados, para você escolher o que for mais fácil. Solte o sistema basculante e trave o equipamento. Agora, as conexões elétricas. Na unidade interna serão feitas as conexões de alimentação elétrica e de conexão com a unidade externa. Atenção! O produto requer um ponto de força exclusivo, com cabos e disjuntor dimensionados para proteger a instalação elétrica. Calcule o tamanho e corte o cabo de alimentação e comando. Desencape o cabo e prepare a fiação. Instale os terminais elétricos. Faça a interligação das fiações elétricas de alimentação e de comando. Atenção! Seguindo a indicação numérica das réguas de Born, repita a mesma sequência de ligação nas unidades internas e externas da máquina. E não se esqueça também de conectar o aterramento. Feche a tampa da elétrica. Instale o filtro multiproteção com tecnologia 3M. Trabalho limpo e bem feito. Termine a fixação da unidade interna no suporte, colocando 2 parafusos que acompanham o equipamento. Esse sistema de fixação também é exclusivo da LG. Depois de fixada a unidade, recoloque o painel inferior. E por fim, o painel que recobre tudo. Acabamento perfeito! Escolhido o melhor local para a instalação, apoie a unidade externa no piso ou fixe no suporte. Lembre-se, além das áreas livres ao redor do equipamento, também é necessário respeitar o comprimento e o desnível máximos para a tubulação, conforme indicado no manual. Remova a porca-flange da válvula de serviço. Tire o lacre das tubulações e marque para corte e flange. As próprias válvulas de serviço da máquina já indicam a posição correta. Corte o tubo de gás na marca. Remova as rebarbas. Passe a porca pelo tubo de gás. Faça o flange. Encaixe com a mão. Faça a mesma coisa com o tubo de líquido. E, por fim, faça o aperto final com ferramentas. Agora, as tubulações de gás e líquido estão devidamente conectadas. Atenção! Lembre-se, nesta etapa, de manter a chave de proteção desenergizada. Abra a tampa de acesso às conexões elétricas. Tire a presilha. Remova a proteção da régua de Bornes. Verifique o comprimento necessário para os cabos. Desencape o cabo. Corte os fios e instale os terminais elétricos. Depois, ligue os terminais na régua de Bornes da unidade externa. Não se esqueça de repetir a mesma sequência de instalação da unidade interna. Faça o aterramento. Depois, organize todos os fios e prenda com a presilha. Agora, é só recolocar a tampa do quadro elétrico.
Para garantir um bom funcionamento do condicionador de ar, é fundamental fazer o vácuo na tubulação. E para saber se o nível de vácuo está correto, você deve utilizar um vacuômetro. Retire a tampa da válvula de serviço da máquina. Conecte o vacuômetro entre a válvula de serviço e o conjunto de manômetros. Conecte a bomba de vácuo ao conjunto de manômetros. Certifique-se de que a válvula do conjunto de manômetros está aberta e ligue a bomba de vácuo. O vacuômetro logo começa a registrar queda no nível de vácuo. Quando esse nível ficar abaixo da marca dos 500 microns, significa que o vácuo foi atingido. Feche a válvula do manômetro. Desligue então a bomba. Verifique após 30 minutos se o nível de vácuo permanece inalterado. Se existir vazamento na tubulação de gás refrigerante, o valor do vacuômetro vai alterar. Neste caso, é importante verificar as conexões, as flanges e corrigir o vazamento. Depois disso, o procedimento de vácuo deve ser reiniciado. Se não existir alteração no valor do vácuo, libere o gás da máquina para a tubulação, abrindo as válvulas de serviço. Atenção! Caso o comprimento da tubulação seja maior que 7,5 metros, a carga de refrigerante deve ser completada na tubulação antes de abrir as válvulas de serviço. O manual de instalação indica como é definido o valor da carga adicional e a balança deverá ser usada para carregar a quantidade correta. Agora, as unidades externa e interna estão prontas para o primeiro teste de funcionamento do ar-condicionado. Para testar, você precisa ligar a unidade interna. Lembre-se de religar a chave de proteção elétrica para energizar o equipamento. Pressione o botão de ligar por 6 segundos, até a unidade interna emitir o som de 2 bips. Cheque os LEDs de operação indicando o modo de teste. Verifique se está tudo funcionando. Volte então para a unidade externa. A pressão do gás vai cair. O recomendado é que ela estabilize entre 56 e 71 psi, de acordo com a temperatura externa. Verifique no manômetro se a pressão do gás continua dentro desses parâmetros com o equipamento ligado. Cheque, nesta condição, se a tensão e corrente estão conforme indicado na etiqueta da unidade externa. Feche a válvula do seu manômetro e remova as mangueiras. Recoloque as tampas na válvula de serviço. Uma instalação mais fácil, mais rápida, mais limpa. Pronto, o ar-condicionado da LG já pode ser utilizado. Para ter certeza de fazer uma instalação correta e não perder a garantia do equipamento, siga as orientações contidas no manual de instalação. Bom trabalho!